A sua cama está no lugar correto? Estamos virados com a cabeça para o norte. Perfeito. Eis o porquê desta pergunta. Porque sabemos que para viver em harmonia com as forças da natureza, a posição ideal para dormir é com a cabeça virada para o norte e com os pés para o sul. Isto porque a Terra é atravessada por um fluxo magnético que vai do Polo Norte ao Polo Sul. Eis que somente as pessoas que dormem nesta posição têm consideráveis vantagens psicofísicas, exatamente porque favorecem, sem contrastar, o campo magnético terrestre. Dormindo nesta posição, o campo magnético age no sangue que contém ferro, conseguindo transportar mais oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Dormindo em outras posições, é possível ter problemas de sono leve, sono agitado, problemas de digestão e, de consequência, de fígado. Além disto, dormir com a cabeça virada para o norte aumenta de 7% a fase REM, ou seja, a fase na qual sonhamos mais. Atualmente, se observarmos as casas de nossos avós, notaremos que estavam predispostas para ficar com a cabeça virada para o norte e com os pés para o sul. As vacas, nas estrebarias, sempre foram colocadas com a cabeça para o norte, porque nesta posição produzem mais leite. Basta observar também as crianças, que quando são pequenas, são ainda sensíveis. Viram-se na cama com a cabeça para o norte e os pés para o sul. Infelizmente, hoje em dia, estamos condicionados pela decoração de nossas casas, de forma que a cama está ali e dormimos ali, esquecendo estas leis da natureza. Porém, se cada um de nós ficasse em um enorme campo, sem algum ponto de referência, e deitássemos no chão, nos colocaríamos automaticamente com a cabeça virada para o norte e os pés para o sul. Se uma pessoa, pelo contrário, dormir de oeste para este ou vice-versa, o campo magnético criará, de consequência, uma pressão no sangue, porque o mesmo é diminuído. É importante, pois, dormir com a cabeça para o norte e com os pés para o sul. Mas o que acontece? Isto, às vezes, também não basta por causa das zonas geopatogênicas da rede de Hartmann. Já ouviram falar da rede de H? Foi comentado também pelos jornais e pela rádio. Neste caso, a rede de H, de seu descobridor Ernest Hartmann, da Universidade de Heidelberg, descobriu que toda a superfície terrestre é atravessada por uma série de faixas que vão de 2 metros de norte ao sul a 2,5 metros de oeste a este. Estas faixas têm 21 centímetros de largura e são muros invisíveis que quase alcançam a biosfera. Tais faixas são refratárias aos remédios. Se uma pessoa tem dores ou reumatismos, ou que está fazendo algum tratamento, até quando dormir sobre uma destas faixas, não resolverá o problema. Muitas vezes, bastaria deslocar a cama para uma zona neutra para voltar a ficar melhor sem poluir o nosso organismo. Tudo isto, porém, é necessário sabê-lo. Mas o que acontece? Se uma pessoa, desgraçadamente, dormir sobre um ponto de cruzamento desta rede, que corresponde a estruturas ferromagnéticas ou cursos d'água subterrâneos ou falhas geológicas, em geobiologia, este ponto é chamado nó de H, ou seja, ponto câncer. Independentemente da idade e do estado de saúde de uma pessoa, dormindo nestes pontos, onde há uma falta completa de magnetismo, é possível que adoeça de doenças muito graves, até de câncer, em base a quanto tempo dormirá sobre a radiação. Portanto, seria importante para a resolução do problema dormir em uma zona neutra. Há muitas revistas que trazem notícias de milhares de casos de pessoas mortas de câncer, e que a maior parte delas dormia sobre um ponto de cruzamento desta rede. Pessoas que mudaram de casa e os novos inquilinos da mesma moradia, que dormiram no mesmo ponto onde haviam dormido as pessoas mortas de câncer, morreram por sua vez da mesma doença que atingiu o mesmo órgão. É algo que se repete continuamente.
seguinte: se tivéssemos que dormir em uma zona neutra, mas que fosse atravessada por um curso d'água subterrâneo, a água emana raios gama sobre a superfície terrestre. Um raio gama pode perfurar uma rocha, porém o nosso corpo nem o sente. Logicamente, a água é um ótimo condutor de corrente elétrica, além de desviar o campo magnético natural, que, se assim não fosse, forneceria mais oxigênio ao nosso metabolismo celular. Hoje em dia temos, infelizmente, ainda outros problemas de radiações. Ficaríamos sem frigorífero, sem máquina de lavar roupas, sem ferro de passar? Não, é verdade. O progresso querido e desejado por todos nos trouxe muitas vantagens, mas também muitas desvantagens no que concerne à nossa saúde. De fato, quanto é nociva a poluição eletromagnética? Em um grupo de 17 homens que trabalhavam em um sistema de geração de impulsos eletromagnéticos, a partir de 1967, 5 desenvolveram câncer dentro dos sucessivos 7 anos. Pesquisadores médicos da Universidade do Colorado verificaram que o índice de mortalidade devido a certos tumores, como por exemplo a leucemia, era superior à média. Nas casas que se encontravam num raio de 60 metros das linhas de alta tensão. Portanto, dormir em proximidade de postes de alta tensão ou cabinas transformadoras provoca insuficiências não indiferentes a nível celular. A instalação elétrica mesma de uma casa, e neste caso também todos os eletrodomésticos que usamos. O que acontece, portanto, quando em uma habitação à noite vamos dormir? Dormimos para recuperar as energias psicofísicas gastas durante o dia. Se pensarmos que quando dormimos as nossas defesas imunitárias diminuem de 70%, significa que ficamos mais vulneráveis. Acontece que todas as células deveriam, neste caso, pôr-se em perfeito equilíbrio biomagnético. Porém, por causa desta poluição eletromagnética, como a televisão, a instalação elétrica e tudo o que nos circunda, influenciam a polaridade da célula. Sabe-se que a célula tem uma carga elétrica positiva e negativa. Cada radiação interage com a polaridade da célula, desorientando e invertindo continuamente a sua polaridade. E durante o repouso, não consegue recuperar a energia porque deve combater contra todas estas radiações. Há uma pesquisadora que fez um estudo em Denver e descobriu que entre 344 crianças mortas de leucemia, todas moravam na primeira ou na segunda casa correspondente a um poste de alta tensão. Além disso, verificou que em proximidade de um poste de alta tensão, há numerosos casos de leucemia, fetos mal formados e, consequentemente, abortos. Gostaria que observassem agora o que acontece com um simples telefone celular, que é um campo eletromagnético. E uma bússola. A bússola representa a nossa célula. Neste momento, ela indica o norte. O ponteiro vermelho indica o norte lá. Se passar isto por sobre o telefone, desregula-se. A bússola enlouquece. A mesma coisa acontece, mais ou menos, com as nossas células. Desregulam-se continuamente porque interagem com estes campos eletromagnéticos, de forma que a mesma não pode recuperar completamente as suas energias. E um dia após o outro, o que acontece? Também a célula, digamos assim, se cansa e não consegue recuperar as energias. O mesmo acontece com uma pessoa, e quando estamos estressados, até o menor dos vírus que estiver no ar é contagioso. É muito importante prevenir e conceder a justa energia a todo o nosso organismo. Atualmente, com os materiais que usamos, reforçamos ainda mais essas radiações. Com efeito, sem saber, dormimos em lugares nocivos. A maioria dos materiais que usamos são sintéticos, os quais carregam-se de energia eletrostática. Nunca aconteceu de tirar o pullover sintético e ver faíscas por toda a parte? Além disso, os materiais sintéticos que usamos não transpiram. Consequentemente, durante o repouso, não permitem ao corpo a transpiração, causando um aumento da frequência cardíaca. A maior parte dos infartos acontece entre as 2 e as 4 horas da madrugada. Usamos, além disto, colchões de molas e estrados metálicos. O ferro é um ótimo condutor de corrente e absorve, portanto, todas as radiações eletromagnéticas que se encontram no nosso aposento. Dormindo sobre o colchão, dormimos exatamente sobre este campo magnético que interage com o nosso metabolismo
metabolismo celular desregulando, por cerca de 8 horas, ou seja, o tempo que dormimos em média, as polaridades das células de positivo para negativo e vice-versa. Vejamos então como deveria ser predisposto o nosso quarto de dormir, seguindo os critérios ditados pela geobiologia. Antes de mais nada, a cabeceira da cama deveria ficar a cerca de 40 centímetros da parede, porque ao interno da mesma passa a instalação elétrica da casa. Além disto, se do outro lado da parede estiver a cozinha, a cabeceira da cama deveria ser mantida a 60 a 70 centímetros de distância, porque os eletrodomésticos aumentam ainda mais o campo magnético. Além disto, no aposento não deveriam haver absolutamente espelhos, porque refletem as radiações eletromagnéticas. A radiação refletida pelos espelhos pode ser comparada àquela emitida por um ponto câncer da rede de H. Os espelhos devem, pois, ser colocados ao interno das portas dos armários, ou então, se à vista, deveriam ser cobertos com um pano durante a noite. Outro fator importante no quarto de dormir é que não deveriam ser colocados computadores, TV e despertadores. Os despertadores deveriam ficar ao menos a 75 centímetros de distância da cabeça, porque com o passar do tempo podem causar problemas ao cérebro e outras doenças muito graves. Além disto, sob o nosso corpo, não deveríamos ter colchões de molas nem estrados metálicos. Embaixo do nosso quarto de dormir, não deveríamos ter estruturas ferromagnéticas, como caldeiras e garagens, onde são colocados os automóveis, porque tais estruturas, sendo ótimas condutoras, desviam o campo magnético natural que levaria oxigênio às nossas células. Ainda menos se se tratar de falhas geológicas e cursos d'água subterrâneos. Qualquer radiação que estiver situada sobre o nosso corpo, mesmo morando no 50º andar de um arranha-céu, nos influencia. Todas as radiações, estruturas eletromagnéticas, falhas subterrâneas, pontos câncer da rede de H, cursos d'água que estiverem sob nosso corpo, aumentam a radiação que entrará no nosso metabolismo celular. Hoje, graças às pesquisas da Full Point, podemos ver como resolver os nossos problemas. A Full Point, logicamente, encontrou tais soluções. A solução que agora apresentaremos chama-se biodispositivo. E a Full Point foi premiada com medalha de ouro em Bruxelas Eureka 94, o 43º Salão Mundial de Invenções, Pesquisas e Inovações Industriais, por ter inventado o biodispositivo para a proteção do corpo. Atualmente, possuímos também os instrumentos que podem fazer um levantamento destes pontos cancerógenos. Entram na mesma frequência, consequentemente, podemos individuá-los nas habitações onde se encontram. Uma vez individuados, podemos aconselhar as pessoas de onde colocar e como deslocar logicamente a cama. Tais instrumentos também foram premiados com medalha de ouro durante a manifestação Eureka 94 em Bruxelas. Chamam-se scanners e podem individuar os pontos cancerógenos de maneira científica, ou seja, certa. Podemos usar estes instrumentos. Um recebe e o outro transmite. Vou ligar este e colocá-lo aqui em cima. Quando ligarei este instrumento, se escutará um som. Quando este som for agudo, estaremos em uma zona neutra. Quando o som for fraco, estaremos em uma faixa da rede de H, consequentemente sobre um ponto perigoso porque entra na mesma frequência. O norte está ali e o sul aqui. Procurarei um ponto geopatogênico. Eis. Aqui temos um ponto geopatogênico da rede Hartmann. Agora temos um aqui, e depois um a 2 metros, e a cada 2 metros indo para o norte e para o sul, como um tabuleiro de xadrez. E de este a oeste, cada 2,5 metros. Agora faremos uma pequena experiência.
Outro está aqui. Neste caso, um está aqui e o outro está aqui, a 2 metros de distância. Agora faremos uma pequena experiência e vejamos o que acontece para uma pessoa que dorme sobre um ponto geopatogênico. Medirei a carga bioenergética do seu corpo. Pode segurar isso na mão, firme? Agora veremos no ponto da acupuntura. A senhora, neste momento, está entre 55 e 56. A senhora está bem. Pode confirmá-lo? Perfeito, o strumento mi dice che sta bene. Allora, i suoi valori sono 55. Sì. O seu estado bioenergético está entre 55 e 56. Daqui a 5 minutos, faremos a mesma prova e veremos o que acontecerá. Não se preocupe que em 4, 5 minutos nada lhe acontecerá. Terá somente uma diminuição da energia do corpo. Além destes instrumentos, temos também estas forquilhas que servem para encontrar cursos d'água subterrâneos. Sabe-se que antigamente os rabdomantes com forquilhas de castanha ou de nogueira individuavam estes cursos. Quando encontramos um curso d'água subterrâneo, estas forquilhas se entrelaçam assim. Agora, as deixo livres de ir onde quiserem. Sim, agora estão livres. Eu as estou manobrando. Agora partiremos e procuraremos a água. Aqui tem água. Vou mais adiante e notamos que as forquilhas se reabrem. Volto para trás. E agora quero ver de onde para onde vai esse curso d'água. Desloco-me de norte a sul e vemos que as forquilhas, neste ponto, permanecem cruzadas. Desloco-me novamente e não encontro mais as radiações da água. Neste caso, significa que neste local tem-se um curso d'água subterrâneo que parte deste ponto e que atravessa todo o aposento. Neste caso, não é possível ter absolutamente uma cama nesta posição, porque tem água. Ali tem-se um ponto câncer, aqui tem-se um ponto câncer. Temos também a faixa da rede de H que passa. Graças às pesquisas feitas pela Full Point, foi inventado o biodispositivo. E este é o produto que deve ser colocado diretamente na cama. Aqui temos radiações. Colocando o biodispositivo diretamente sobre o colchão, veremos como podemos eliminá-las. Allora, qui abbiamo delle radiazioni. Appoggiando il biodispositivo direttamente sul materasso, andiamo a vedere come possiamo eliminarle. Allora, qui avevamo le forcelle che si incrociavano sopra la radiazione. Neste ponto, as forquilhas cruzavam-se sobre as radiações. Como podem observar, as forquilhas ainda se cruzam, indicando a radiação. Agora, porém, me abaixarei e entrarei dentro do campo magnético do biodispositivo. E como podem ver, reabriram-se, porque esta zona tornou-se neutra. Graças ao biodispositivo, formou-se uma redoma protetiva que desviará a radiação. Grazie al biodispositivo ha creato una campana protettiva dove va a deviare la radiazione. La radiazione si ricongiunge a circa 1,5 metro di altezza. A radiação torna a reunir-se a cerca de 60 a 70 centímetros de altura. Assim sendo, o corpo mesmo dormindo sobre um ponto geopatogênico ou sobre estas radiações está protegido e não se corre algum perigo. Levanto-me, saio do campo magnético, encontrando novamente a radiação. Ok? Claro? Se io adesso prendo il biodispositivo e lo sposto, deslocando o biodispositivo, observamos que a radiação é contínua a qualquer altura. Qui avremo logicamente dei grossissimi vantaggi. A mesma experiência pode ser feita hoje em dia, graças à Full Point, com Gênios, antena eletrônica para profissionais, um dos instrumentos de radioestesia tecnologicamente mais avançados, que serve para medir as radiações terrestres, hídricas e cósmicas. Gênios representa uma boa combinação entre o método sensitivo de levantamento das radiações e as invenções da eletrônica moderna.
di rilevamento delle radiazioni e i ritrovati dell'elettronica moderna. Andiamo a vedere. Vamos ver, sobre o dispositivo, um mecanismo para de emitir Andiamo a sons. vedere sopra il biodispositivo. Isto significa que não há mais Il rilevatore radiações. smette di emettere dei suoni, che perciò non vuol dire che non ci sono più delle radiazioni dell'acqua sotterranea. Allora, Faremos uma experiência com o Electromagnetic Sonic Scanner. O ligamos e o colocamos sobre uma cama qualquer. Escutamos o som e notamos que sobre a cama não há estabilidade de um campo magnético. Sobre a cama, colocamos o nosso biodispositivo Full Point e esperamos alguns minutos para equilibrar o campo magnético do nosso biodispositivo. per equilibrare il campo magnetico del nostro biodispositivo. Com este instrumento, Ultramagnetic Sonic Scanner, projetado pela Full Point, temos a possibilidade de fazer um levantamento da estabilidade do campo magnético criado pelo biodispositivo Full Point e salientar com a interrupção do som o seu campo de ação, que forma uma redoma protetiva invisível, dentro da qual o dormente fica protegido de qualquer instabilidade do campo ambiental, devida seja às radiações técnicas, seja naturais. Che esiste questo campo di protezione prodotto dal biodispositivo Full Point. Este artigo pertence ao livro de Geobiologia de Remy Alexander. A construção estava situada sobre um curso d'água subterrâneo, cujos sinais estavam nas paredes embebidas de umidade e pela presença de fungos prateados que chegavam até o terceiro andar. Imaginem que em um condomínio de 5 andares, todas as pessoas que ali moravam adoeceram. Todas elas dormiam em um ponto bem determinado deste condomínio. Sobre o ponto geopatogênico, há uma falta completa de magnetismo. Se, por exemplo, quando vamos para casa à noite e deixamos os faróis do automóvel ligados, o que acontece? Pela manhã, a bateria está descarregada. O mesmo acontece no nosso corpo quando dormimos sobre um ponto geopatogênico da rede de H, porque extrai toda a energia do nosso corpo e, pouco a pouco, nos dá problemas não indiferentes. Agora, mediremos novamente o valor bioenergético do seu corpo, após ter ficado sentada por 5, 6 minutos sobre um ponto geopatogênico da rede de H. Está lembrada dos valores anteriores? Era 55, 56. Controle a senhora mesma. Pode me dar a mão, senhora? A quanto está agora? 41, correto? Após 5, 6 minutos que ficou sentada ali, já diminuiu a energia do seu corpo. Convido-a para uma pequena reflexão. Se tivesse que dormir por 8 horas sobre um ponto geopatogênico todas as noites, o que aconteceria? É preocupante. Preoccupante, sì. Però oggi, come oggi, grazie a questi strumenti, abbiamo modo di rilevare queste radiazioni e logicamente fare in modo che le persone siano isolate dalle medesime. Allora, si può riaccomodare direttamente lì, signora, e ora andremo a vedere che con il biodispositivo Antes, havíamos encontrado o ponto câncer da rede de H nesta zona, onde estava sentada a senhora. in questa zona qui dove era seduta lei con la sedia. Agora, verá que colocando o biodispositivo sobre o ponto geopatogênico, toda a zona torna-se neutra. Vedremo che cosa è successo. Vede? Adesso è tutta zona neutra. Procuraremos agora, na circunferência do biodispositivo, o ponto câncer que havia aqui antes. Eis aqui. Como vê, está na circunferência do biodispositivo. Onde acaba a ação do biodispositivo, encontramos novamente o ponto geopatogênico que antes estava aqui no centro. O biodispositivo, aproveitando de seu campo oscilatório, neutraliza as radiações e o campo magnético criado pelo biodispositivo pratica no corpo humano a magnetoterapia leve, mas constante,
Quem cria o campo magnético estabilizado do biodispositivo são especiais faixas magnéticas oportunamente posicionadas para o norte e para o sul, porque o norte tem uma ação relevante, o sul uma ação estimulante. Vejamos os efeitos benéficos do campo magnético full point sobre o corpo humano. Ação no cérebro. Estabiliza as células nervosas, tem um efeito antidolorífico, aumenta o rendimento mental, a capacidade de concentração e tem um efeito de regulagem positiva dos ritmos de alternância biológica. A ação nos ossos melhora o conteúdo de cálcio dos ossos e facilita a melhora nas fraturas. Ação no estômago, fígado e intestino, regula o seu funcionamento. Ação nas inflamações, reduz edemas, ou seja, inchações, tem ação antidolorífica, tem uma ação positiva no combate às infecções e reduz os espasmos dos músculos. Ação no sangue. Deixa o sangue menos denso, menos coagulável. Estimula o nosso sistema imunitário, ou seja, as nossas defesas. Melhora a qualidade do oxigênio que é transportado para os tecidos. Diminui a glicemia, que é o açúcar no sangue dos diabéticos. E aumenta a irroração sanguínea. Todos estes são os benefícios que podemos ter dormindo sobre o biodispositivo Full Point. Tudo o que disse esta noite está documentado na brochura preto no branco do Departamento Médico Científico da Full Point. Todas as pesquisas feitas estão documentadas aqui. Funcionamento do biodispositivo New Generation em presença de radiações técnicas. O biodispositivo Full Point tem o objetivo específico de formar um campo eletromagnético contínuo com direção norte-sul. A direção norte-sul oferece a possibilidade ao dormente de que nenhuma variação nociva influencie o campo no qual está dormindo. Portanto, é indiferente que durma em um ponto geopatogenético, ou seja, com radiações, pois que as mesmas são absorvidas pelo M-absorber, Electromagnetic Influence. O dispositivo New Generation é o fruto da mentalidade que a Full Point vem mantendo em toda a história do biodispositivo e do projeto de aproveitar ao máximo todas as suas potencialidades. O campo eletromagnético estabilizado criado pelo biodispositivo anula a possibilidade que outros campos alternados possam influenciá-lo. Cada componente negativo, de qualquer origem técnica ou natural, não resiste ao campo criado pelo biodispositivo New Generation, que o elimina graças ao solenoide com M-absorber. Podemos individuar no instrumento a corrente existente nas pessoas que vivem em ambientes normais. Vemos valores de 16,7 a 16,8. Agora, veremos o que acontecerá quando colocaremos atrás dele o biodispositivo New Generation. Fica assim evidenciada a eficácia do biodispositivo New Generation. Agora, observaremos o que acontece quando a mão sai do campo criado pelo biodispositivo New Generation. Os limites do campo, como pode-se observar, estão determinados pela dimensão do biodispositivo New Generation.